Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor. E quero dizer que estamos muito felizes nesta noite, a igreja, porque nós temos visitantes, e até eu confundi com o Vitor. Quando o nosso irmão chegou, eu disse: Vitor, fiquei muito feliz, porque eu estava com saudade de você já, mas não era outro Vitor. Como é o nome do meu irmão? Pablo. E nós estamos felizes pela presença de Pablo conosco nesta noite, Elizabeth, e também do nosso irmão Vitor, que está aqui conosco. Que o Senhor continue abençoando a cada um de vocês. Eu convido a igreja para junto lermos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15. Nós vamos ler a partir do verso 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Lembra aos irmãos que nós estamos pregando no livro de Atos. Então, hoje a gente vai estar dando continuidade ao comentário desse capítulo. Lembrando que eu apresentei para os irmãos a divisão, a controvérsia, a defesa. E hoje nós vamos dar continuidade à defesa que foi feita no Concílio de Jerusalém. Capítulo 12. A Bíblia dos irmãos deve conter um título que é o parecer de Tiago. Então nós vamos estar lendo do verso 12 ao verso 21. Eu peço aos irmãos que acompanhem logo após a leitura, não fechem suas Bíblias, mas mantenham aberta para que nós possamos, a partir dos versículos lidos, fazer a exposição da palavra do Senhor. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Verso 13. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: Irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Confere com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído da casa de Davi. E levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Oremos ao Senhor neste momento. Senhor, te damos graças por tua palavra, conservada a nós, Senhor, por tua vontade, nas Escrituras Sagradas, a qual o Senhor levantou homens para que escrevesse para nós e que ficasse como registro para a posteridade a tua vontade, a revelação de ti mesmo a nós. Nesta noite temos lido essa porção, Senhor, e te rogamos que o Espírito do Senhor esteja a usar a cada um de nós a exposição, Senhor, e também aos irmãos que ao ouvirem sejam por ti edificados. Nos ajuda, porque sem ti nada podemos fazer, Senhor. Essa é a tua obra, é a tua igreja, é a tua palavra. E nós te rogamos, nos ajuda, Senhor, a sermos fiéis na exposição de tua palavra, para a glória e para o louvor do teu nome, para a salvação dos teus eleitos e para a expansão do teu reino, em nome de Jesus. Amém. Então, nesta noite, meus irmãos, nós temos essa porção da palavra de Deus. Lembrando que esse momento no livro de Atos é muito importante. Esse capítulo, ele é um capítulo importantíssimo na vida, sobretudo,
da igreja gentílica, dos gentios. Aqui está tendo uma controvérsia, e nós falamos isso no início do capítulo. Falsos irmãos, assim Paulo os chama, irmãos que disseram que saíram enviados da parte de Tiago em Jerusalém, e que Tiago vai desautorizá-los e vai dizer: eles se apresentaram aos irmãos, perturbando a fé dos irmãos, dizendo que foram enviados por nós, mas nós não os enviamos. E qual era o problema? O problema era acrescentar a fé em Jesus às obras da lei, começando pela circuncisão. E eles diziam na igreja de Antioquia, e aí perturbavam a fé dos irmãos: se não vos circuncidardes, não podereis ser salvos. Como se a circuncisão fosse mais importante do que o sacrifício, a obra de Jesus na cruz do Calvário. E aí houve uma grande controvérsia, um grande debate. Lucas diz que não foi pequeno o debate entre Paulo, Barnabé e esses irmãos em Antioquia da Síria. E a igreja de Antioquia envia esses irmãos contenciosos, e Paulo e Barnabé e alguns outros irmãos, entre eles estavam Tito, isso é dito na carta aos Gálatas, a Jerusalém, para ouvir da liderança da igreja em Jerusalém, dos apóstolos em Jerusalém, o que a igreja tinha a dizer sobre isso. E nós falávamos que essa é a forma correta, quando há uma controvérsia dentro da igreja teológica, de interpretação das Escrituras, remeter para os concílios, que se reúnem, examinam a questão e dão uma devolutiva para a igreja. Dá o seu parecer, escrevem, enviam esse parecer para a igreja. E nós temos isso aqui neste capítulo. E o apóstolo Pedro é o primeiro a fazer a defesa, dizendo que Deus não fez distinção alguma entre os gentios e os judeus, quando derramou sobre eles o seu Espírito. E Pedro disse: quem era eu, porque eles me pediram o batismo, e quem era eu para resistir a Deus? Se o Senhor não fez diferença, como ele, um homem, poderia fazer? E os irmãos sabem que no capítulo 10, esse encontro aconteceu, e esse encontro foi marcado pelo próprio Deus, e fica claro nesse texto que nós vamos ler agora. O apóstolo Pedro deixou claro isso. Foi Deus quem se revelou a Cornélio. Foi o próprio Deus que mandou me chamar em Jope, na casa de Simão o curtidor. Eu estava lá e foi Deus quem me deu uma visão que se repetiu, de animais aos quais eu disse, aquela voz que me dizia: mata e come. E ele dizia que não podia comer, porque nunca entrou na sua boca coisa alguma, comum ou impura, porque eram os animais colocados na lei de Moisés como animais impuros. E aí ele ouviu a voz do Senhor dizendo: não diga que é impuro ou comum aquilo que Deus purificou. E vejam a visão dos judeus em relação aos gentios. Veja a visão que Deus dá a Pedro. Eram como animais impuros, imundos. Mas o Senhor está dizendo: eu os consagrei, eu os purifiquei. Não considere imundo ou comum. E ele vai entender e vai ligar essa visão à conversão dos gentios. É uma obra de Deus a salvação, do começo ao fim. O homem não tem participação nela, mas é Deus quem salva.
É Deus quem purifica, é Deus que consagra um povo para ser seu. Pedro entendeu isso e mais adiante ele disse dos gentios: vós que antes não eres povo, mas agora sois raça eleita, porque a salvação é dada por Deus aos seus eleitos. Raça eleita, sacerdócio real. Um povo que antes nem poderia entrar no templo, agora é chamado de sacerdotes do Deus vivo. Povo de propriedade particular de Deus. E muitas vezes nós chegamos diante de Deus na igreja, os nossos pecados são tantos e nos esmaga, que nós nos sentimos esse animal impuro, imundo, e dizemos: eu não presto para nada, nem para servir a Deus. E Deus chega para mim e para você e diz: não considere impuro nem imundo aquilo que eu consagro para a glória do meu nome. Porque quando Deus quer agir nas nossas vidas, independe de nossa vontade, Ele salva. Eu mostrei isso quando falei sobre Paulo e sua conversão. Lá estava Paulo, não tinha intenção nenhuma de levantar a mão e aceitar Jesus. Ele estava indo ao encontro dos irmãos para os prender, o arrastar presos a Jerusalém para serem condenados, ou blasfema, ou negam o nome de Jesus, ou morrem, ou são torturados. Não tinha intenção nenhuma de se converter a esse Senhor. Mas o Deus que nos escolhe encontra-se com Ele. E a Ele não resta mais nada senão dizer: Senhor, quem és tu? E Jesus se revela dizendo a ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. E já falei para os irmãos que o sofrimento do povo de Deus é o sofrimento do seu Salvador. Há uma identificação. A perseguição não era a igreja. A perseguição à igreja significava perseguição ao Senhor da igreja. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Quero mostrar isso, porque foi isso que foi dito. Essa obra é de Deus, e Deus salva quem Ele quer. E se Ele elegeu os gentios para a salvação, quem somos nós? Nesse texto é muito dito que Deus abriu a porta da salvação, a porta da graça aos gentios. Em outras palavras, quem somos nós para fechar a porta que Deus abriu? E Pedro apresenta a defesa, mas no texto desta noite, completando essa defesa, esses argumentos, se levanta Barnabé e Paulo no verso 12. E toda a multidão silenciou diante do que Pedro disse. E Pedro chamou a atenção. Lá no verso 10, ele diz: agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nós nem nossos pais puderam suportar? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. O apóstolo Paulo e Barnabé se levantam e observem: a igreja vai fazer silêncio. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Saulo. Aqui tem uma coisa que sempre acontece nos relatos em Jerusalém. Todas as vezes que essa dupla, Paulo e Barnabé, a narrativa é feita em Jerusalém, sempre o nome de Barnabé será o primeiro. Então eu chamo a atenção dos irmãos para isso, porque normalmente vocês vão ver que houve uma mudança. Começa assim, depois é Paulo e Barnabé, mas aqui é Barnabé e Paulo, perdão. Esses irmãos contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio dele entre os gentios. Aqui Lucas, ele não apresenta o relato que o apóstolo Paulo e Barnabé
relatou diante da igreja, por uma razão. Nós acabamos de pregar nas viagens missionárias. Ele escreveu no capítulo 13 e 14 esses fatos, e por isso ele não repete aqui. Os leitores já conhecem, mas lá Paulo e Barnabé relatou aquilo que nós vimos no capítulo 13 e 14, como Deus abriu a porta da salvação aos gentios. 2 grandes sinais aconteceram lá, e o terceiro é o maior deles, porque parece-me que quando nós lemos, é como não tivesse acontecido nenhuma manifestação do poder de Deus. É um engano meu e seu. Nessas cidades por onde o apóstolo Paulo passou, na ilha de Chipre, um homem ficou cego. Depois vai recuperar a vista. A história diz que ele veio a se converter, a confessar a Jesus, a servir ao Senhor, que é Simão, o mágico. Esse é um sinal. Mas teve um outro sinal que é comparado ao poder de Deus manifesto por intermédio de Pedro na vida de um coxo lá na porta do templo, conhecido da igreja. Os irmãos sabem, os irmãos viram isso comigo, que lá em Listra, um coxo de nascença conhecido da cidade também foi curado. E os irmãos lembram que houve um grande alvoroço e as pessoas estavam dizendo que Júpiter, o maior deus do panteão greco-romano, Júpiter para os romanos, Zeus para os gregos, e Mercúrio, que era o mensageiro dos deuses, que na tradição grega é Hermes, o mensageiro dos deuses, tinham visitado aquela cidade, e aquele milagre estava sendo feito por esses deuses, e queriam adorar a Paulo e a Barnabé. E como aqueles irmãos rasgaram suas vestes, se colocaram no meio da multidão e disseram: nós não somos homens, e depois disso apedrejaram a Paulo. E por que eu estou dizendo isso? Porque são esses sinais que um homem não pode fazer. Aqueles irmãos sabem disso, mas Deus fez. Como diz o escritor aos Hebreus, o próprio Deus dá testemunho de si mesmo, da salvação no seu Filho, da verdade, da veracidade do Evangelho, fazendo sinais e prodígios e concedendo o seu Espírito a quem Ele quer. Por favor, abram suas Bíblias em Hebreus capítulo 2. O escritor aos Hebreus deixa claro isso para nós, e nós precisamos lembrar nesta noite. É isso que o apóstolo Paulo está reivindicando. É Deus quem está salvando. Capítulo 2, verso 4, mas nós vamos iniciar lendo a partir do verso 3. Eu peço aos irmãos que acompanhem Hebreus capítulo 2, versos 3 e 4. Como escaparemos nós, se negligenciarmos a tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Os que ouviram, os apóstolos, os seguidores de Cristo, a geração pós-apostólica, verso 4, dando Deus testemunho, juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e pela distribuição e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. O que está acontecendo aqui senão isto? E Pedro está relatando lá: o Senhor derramou o Espírito Santo sobre eles, os gentios, sem receber circuncisão, como a nós, no capítulo 2 de Atos. O milagre do capítulo 10 é uma repetição do milagre, da manifestação do poder de Deus, do derramamento do Espírito Santo, no capítulo 2.
os prodígios e milagres, as curas miraculosas, fruto da aprovação de Deus. Tanto Pedro quanto Paulo narra, Deus aprovou. Era Deus quem estava salvando. E o maior milagre, que muitas vezes eu e você passamos por cima. Paulo diz que em cada cidade que passou houve conversão. Esse milagre de ser novas criaturas, só Deus pode fazer. Quantas pessoas que nós olhamos e dizemos assim, esse camarada não presta para nada. Quantas pessoas já ouviu isso ou já disse de outros? Porque estava entregue nas drogas, está entregue nas drogas lícitas, no álcool e muitos outros vícios. E lá, como o pródigo da história, gasta todo o fruto do seu trabalho, e muitas vezes sua família padece. E alguém olha e diz, esse aí, vejam o que os homens dizem, nem Deus dá jeito. Mas quantas vidas hoje nós temos conhecimento de que Deus mudou? E qual era o homem que podia moldar a vontade do outro? Nem ele mesmo consegue vencer. E muitas vezes esquecemos de ver o maior milagre de Deus nessas passagens. É quando os homens se rendem a Cristo. Quando passam a andar em novidade de vida. Quando passam a andar nas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deixamos de perceber essa verdade. E nesta noite eu quero dizer aos irmãos, o apóstolo Paulo, juntamente com Pedro, estava narrando quantas vidas Deus transformou, regenerou. As portas da salvação foram abertas aos gentios. A ponto de nós lemos em algumas cidades, lembram? Que a cidade se dividiu. Tinha quem falasse contra os apóstolos, tinha quem os defendesse. Em outros lugares, a maioria, como no caso de Listra, se levantou para apedrejá-los. Os irmãos em menor número não podiam fazer nada. Mas lá também teve um milagre que Paulo não usa. Mas lhe deram como morto por apedrejamento. Mas após eles se afastarem, pensando que estava morto, o que é que acontece? Os irmãos vêm e recolhem a Paulo, e Paulo está vivo. Quantas coisas Deus está fazendo e vai continuar a fazer, e nós vamos ver isso, que vamos continuar pregando nesse livro. Porque Deus estava e está neste evangelho. Esse evangelho é dele. E é a pregação do evangelho que salva, que transforma, porque não é pela minha ou pela sua vontade, mas é pela vontade de Deus. O apóstolo João, falando acerca disso, diz que isso é o novo nascimento, que Jesus anunciou a Nicodemos: importa-vos nascer de novo. E se vocês não nascerem de novo, vocês não podem ver o reino de Deus. Vocês não pertencem a Ele. Vocês têm que nascer do alto, e nascer do alto é nascer de Deus. E o próprio apóstolo explica para mim e para você o que é isso. É aqueles que não nasceram da vontade da carne. É aqueles que não nasceram da vontade do sangue. É aqueles que não nasceram da vontade do varão, mas nascem ou são feitos por Deus novas criaturas na pessoa do seu Filho, porque esse nascimento é o nascer de Deus. Não nasceram da vontade do sangue, da carne, do varão, mas nasceram de Deus, da vontade de Deus. E é uma coisa linda a pregação do Evangelho, porque nós entendemos que nós não temos mérito nenhum,
Nós não somos melhores do que qualquer outros homens. Os próprios judeus nos achavam indignos, mas o Senhor disse: eu quero José, eu quero Judite, Elizabeth, Vitor, eu quero esses. Não vou estar citando o nome de todos os irmãos aqui nesta noite, senão nós vamos ficar nomeando. Mas esses nomes são citados para dizer uma coisa. Jesus disse: eu conheço as minhas ovelhas e as conheço pelo nome. Eu as chamo pelo nome. Deus nos chama pelo nosso nome para a salvação. Ele conhece a mim e a você. O apóstolo Paulo diz isso. Logo após eles terem falado dos grandes feitos de Deus entre os gentios, de como Deus produziu sinais e prodígios. Se levanta então Tiago, verso 13. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Confere com isto as palavras dos profetas, como está escrito. Um outro aspecto desse relato e da mensagem dessa noite que eu e você precisamos perceber, que é uma outra lição. O primeiro é a soberania de Deus para a salvação. E na sua soberania, Ele elegeu judeu e gentil. Ele elegeu a mim e a você. E nos fez seu povo. E agora Tiago nos diz que isto estava profetizado pelos profetas. Tiago está dizendo que isso não é novidade. O que está acontecendo é fruto da revelação de Deus aos profetas no Antigo Testamento. E aí ele cita o texto de Amós. Está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. E levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem ao Senhor, e também todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde séculos passados. O Senhor é aquele que faz, mas é também o mesmo que antes de fazer, revela. Acho interessante que o Senhor fala aos profetas dizendo que não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, os profetas. E ao revelar aos profetas, Ele revela ao seu povo o que Ele há de fazer. E Tiago retoma e diz que o que está acontecendo é algo da parte de Deus, que pode ser verificada nas Escrituras. A pregação do Evangelho pode ser verificada nas Escrituras. O perdão dos nossos pecados podem ser checados nas Escrituras. Mas eu não creio nas Escrituras. Sinto muito para você, porque eu creio. Sinto por você. Mas aqui não é um homem falando. É o meu Deus, o nosso Deus, se revelando a mim e a você. E nos trazendo esperança, nos abrindo as portas da graça, as portas da salvação. E Jesus disse: eu sou a porta. E aquele que entrar por esta porta, entrará e sairá e achará sempre, como eu estava falando uma linguagem de pastor, ele diz: achará pastagem. Isso está no cântico que Davi construiu, que Davi escreveu para o povo de Deus.
O que Jesus diz que é a porta, Davi já dizia que esta é a porta que Deus abriu aos justos, e eles entrarão por ela. Está tudo revelado nas Escrituras. Este mesmo Evangelho, disse o apóstolo Paulo, foi pregado de antemão a Abraão. Esse mesmo Evangelho, Jesus disse: Abraão viu o meu dia e se alegrou nele, e exultou nele. E alguém dirá: quando? Onde? O apóstolo Paulo diz que o descendente prometido a Abraão não era Isaque, mas era Cristo. Abraão percebeu, quando levou Isaque: Deus proverá para si um cordeiro, meu filho. E o cordeiro que Deus providenciou para trazer a bênção da salvação foi o seu filho, que nasceu da descendência de Abraão para cumprir as profecias, que nasceu da descendência de Davi para cumprir as profecias. Queira você creia ou não, está nas Escrituras. Que padeceu no meu e no teu lugar, segundo as Escrituras. Aí eu peço aos irmãos que leiam o capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Paulo diz que ele sofreu, fala da encarnação, do ministério, da obra de Jesus, do sofrimento de Jesus, dizendo que tudo ocorreu segundo as Escrituras. Mas segundo as Escrituras também, Deus o ressuscitaria dentre os mortos. E Paulo diz que padeceu e ressuscitou, segundo as Escrituras. Então é interessante notar isso, meus irmãos. O Evangelho, a salvação, a obra de Deus em nosso favor pode ser checada, pode ser lida, pode ser estudada, examinada. Podemos meditar nela, lendo, conhecendo as Escrituras. Deixa eu dizer aqui uma coisa para os jovens. Meu irmão, é muito bonito. Na universidade, os teóricos de cada componente curricular, que eu vou chamar aí de cada curso, né? De cada graduação, os teóricos importantes, quando o aluno sabe, o professor chega, se acha, né? Você como aluno também chega, se sente. Posso citar os teóricos, posso dizer as teorias, explicar, afirmar através deles. Isso é bom, isso não é ruim. Mas sobre sua vida espiritual, você conhece as Escrituras? Você cita as Escrituras? Você confia nela como confia nesses teóricos? Nesta noite, eu e você temos um desafio. O Senhor nos diz assim: que o meu e o teu prazer precisa ser na lei do Senhor, e na sua lei meditar de dia e de noite. Jesus disse aos fariseus e saduceus: vós examinais as Escrituras, porque julgai nelas ter a vida eterna, e são elas quem de mim testifica. Se tem o conhecimento desses teóricos, desses filósofos, é importante na sua vida, no seu curso, eu lhe digo, muito mais importante é conhecer profundamente as palavras de Deus para a minha e para a tua vida. Tiago conhecia, aqueles irmãos ali reunidos conhecia, e pegam as Escrituras e diz: isso é o que está escrito, e o que está escrito é que
Deus nos visitaria, que o Senhor reedificaria o tabernáculo caído de Davi. Ora, o homem só pode adorar a Deus no templo. E o que esse texto está dizendo? É interessante que os comentaristas, falando sobre isso, diz que aqui o tabernáculo não se refere ao físico em Jerusalém, mas um tabernáculo que é construído não por mãos humanas, mas é construído esse tabernáculo edificado por Deus, onde Cristo é a pedra angular, e eu e você, como pedras que vivem, constrói um edifício. É uma metáfora que é conhecida como a casa de Deus, para que através de Jesus ofereçamos a Deus sacrifícios agradáveis, aceitos por Deus. E alguém dirá: onde está isso, pastor? Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2. O templo de Jerusalém foi destruído e não mais foi erguido, mas o templo que Deus levantou, disse Jesus: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por favor, vamos ler juntos o apóstolo Pedro falando sobre esta casa, este edifício. Capítulo 2, observem, a partir do verso 5, nós poderíamos até ler um pouquinho antes, mas vamos a partir do verso 5, ou melhor, a partir do verso 4, o apóstolo Pedro nos diz: chegando-vos para ele, Cristo, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está escrito: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo nenhum envergonhado. Verso 7: para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal. E a partir do verso 9 ele diz: agora, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Não somos descrentes que rejeitam esta pedra, mas nós mesmos somos edificados nele, como pedras vivas. Oferecemos por Cristo Jesus sacrifícios agradáveis a Deus. Porque o Senhor, observe isso, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamares a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que antes não eres povo, mas agora, hoje, sois povo de Deus. Não tinhais alcançado misericórdia, mas agora, é uma realidade, é agora, é hoje, alcançastes misericórdia. Voltemos. Tiago então diz que esse tabernáculo reedificado, profetizado pelos profetas, diz respeito ao remanescente, não de Israel exclusivamente, mas esse remanescente é de judeu e gentio, porque é tirado dentre os povos, mas não são judeus da diáspora, são aqueles a quem Deus elegeu.
E eu e você precisamos aprender isso. Por isso somos raça eleita. Aquilo que era aplicado exclusivamente ao judeu, agora é aplicado ao gentio também. Paulo falando sobre isso, na carta aos Efésios, no capítulo 2, ele diz que Jesus veio e quebrou o muro, destruiu a muralha que separava os dois povos. E dos dois fez um, a saber, a igreja. A igreja. Continuando, o Senhor restaurou o tabernáculo caído. Edificou uma casa espiritual, onde agora judeu e gentio pode adorar a Deus, servir a Deus, sem barreiras culturais, étnicas, linguísticas, ou de qualquer outra ordem que nos separe um do outro. Ele nos uniu. Deus nos uniu em seu Filho e nos fez um povo. Um povo. A barreira da inimizade foi quebrada. Pelo que, verso 19, dito todas estas coisas, ele diz: julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas devemos escrever-lhe, primeiro, que se abstenham das contaminações dos ídolos. Segundo, das relações sexuais ilícitas. Terceiro, da carne de animais sufocados. E quarto, do sangue. Isso por uma razão, porque eles têm Moisés, os fariseus. Em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam na sinagoga, onde é lido todo sábado. Todo sábado é pregado Moisés. Essa foi a razão por que os irmãos colocaram esses 4 aspectos. Vamos a cada um deles. Primeiro, se abstenham das contaminações dos ídolos. Os homens, os gentios, eram entregues aos ídolos e adoravam os ídolos. E adoravam a natureza, os elementos da natureza, a répteis, quadrúpedes. Faziam imagem de escultura. Isso já era difícil encontrar entre os judeus. Então é dito que se abstenham das contaminações dos ídolos, não só da idolatria. Não, mas eu não sou adorador. Mas você vai participar da festa, vai comer aquilo que está sendo oferecido no altar do ídolo. Ele diz: saia daí, porque o teu irmão judeu vendo uma coisa dessa vai se escandalizar com você, e ele está certo, porque Deus condenou estas coisas. Por conta da consciência do teu irmão judeu, não faça isso. E não está dando autorização aqui para eu e você participar. Não. Nós adoramos a Deus, então não devemos nos envolver com um culto idólatra, que era regado também, além de outras coisas, por relações sexuais ilícitas. Eu já disse aos irmãos que lá em Gênesis, isso é muito antigo, a adoração aos ídolos envolvia prostituição, relações sexuais ilícitas, a ponto de Judá, lembram? Um patriarca procurar, está lá no livro de Gênesis, uma prostituta cultual. E o que era uma prostituta cultual? A prostituição com a sacerdotisa pode. Compreende isso? Relações sexuais ilícitas. Isso é pecado. Outro grau de relação sexual ilícita que o judeu não admitia: quem quisesse casar com sua tia, com sua irmã. Meus irmãos, eu não quero entrar em questões políticas, mas você sabe que tinha um projeto de lei onde estava liberando o casamento, e vocês sabem a discussão que teve. Não vou aprofundar porque não é uma questão política, mas eu estou dizendo que aqui as Escrituras nos diz que devemos nos abster de relações sexuais ilícitas fora do casamento. É ilícito.
Cada um tem a sua própria mulher. Mas pode ter duas, né, pastor? É ilícita. Se abster das relações sexuais ilícitas. O presbítero tenha uma só mulher. Se tiver duas, está desqualificado para a liderança da igreja. Entendem? Então, a igreja, quando se reunia, não podia ter o judeu que observava essas coisas que Deus recomenda na sua palavra e o gentil. Ah, não, mas eu não sou judeu, eu posso viver do jeito que eu quero. Se abstenham das relações sexuais ilícitas. Se abstenham de comer carnes sufocadas. Assim, meus irmãos, aqui a gente pode falar de outras relações sexuais ilícitas, viu? Precisa que eu esclareça um pouco mais? Não. Tudo que hoje é normal, aqui é ilícito. Tem muitas relações sexuais que os homens estão dizendo que é normal. Eu e você que cremos na Bíblia, não podemos aceitar, por princípio bíblico, relações sexuais ilícitas. E vão continuar sendo ilícitas para a igreja. Não importa se o mundo vai botar uma lei e vai dizer que está legalizado, que está tudo ok, que isso é normal. A palavra de Deus tem autoridade sobre a minha e sobre a tua vida. E nós não devemos rasgar os capítulos que falam das relações sexuais ilícitas. E aqui entre os gentios tinha quem praticasse até a zoofilia, relações sexuais ilícitas. Continuando. Cuidado com a diversidade. Carne sufocada. Isso aqui, meus irmãos, era uma aversão. Os judeus iam repugnar alguém que pegou um animal que caiu no seu quintal, lá doente, ou foi atropelado. Socorre a vítima, né? Socorre a vítima. Foi um boi. Foi no sertão, nessas viagens acontece muito. É um carneiro, é uma ovelha, é um bode, é uma cabrinha. Socorre a vítima. Vamos assar, vamos comer. Aí o judeu diz: me convide não. Aí esse é o problema aqui. Se abstenham da carne sufocada, da carne cujo sangue do animal não jorrou, não saiu, mas está entranhado nessa carne. O judeu não suportava isso. Então, em respeito ao meu irmão judeu, o que é que eu vou fazer? A igreja é composta de judeu e gentil. Esses irmãos com todos esses cuidados. Aí eu vou chegar na minha casa, convidá-lo, e ele viu essa cena, ou tomou conhecimento, e eu vou oferecer a ele para comer. Se abstenha. Ficou claro? E por fim, o sangue. Se abstenha. E por quê? Isso é um momento de transição na vida da igreja. Vejam que estava havendo uma briga muito grande. E Tiago deixa claro que todas essas coisas estão sendo recomendadas. Primeiro, porque é a vontade de Deus. Segundo, porque esses irmãos, em alguns aspectos, eram muito rígidos. E a igreja, nesse momento, estava convivendo o gentil com o judeu. E os irmãos tinham que ter um ponto de equilíbrio. E a razão é porque eles têm Moisés. Verso 21. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam na sinagoga, onde é lido todos os sábados. Não vou entrar aqui nessas questões de sarapatel, galinha de cabidela. Não, na escola dominical nós já tratamos isso. Então nós explicamos lá. Aqui nós não temos, não vou tecer comentários para cada detalhe. Só lembrando aos irmãos, né? Não é a comida que me salva, nem que me condena, mas é o sangue de Jesus. Agora tem coisas aqui que o Senhor diz que não é pela comida, não é pela bebida,
mas é caracterizado como pecado nas Escrituras. E aí é judeu e gentio. Não podem ter relações sexuais ilícitas. Não podem ter outro Deus para adorar. Mas nessa questão de dieta, foi colocada por uma razão. Mas hoje que estamos todos entre gentios, não tem. Porque está condenando o irmão porque come isso, ou absolvendo o irmão porque não come aquilo outro. Ficou claro isso? Lições que a palavra de Deus nos traz nesta noite. A primeira lição: Deus é soberano, é Ele quem salva. E Ele salva quem Ele quer. Não é a igreja que diz, salva apenas os judeus, e aqueles que quiserem ser salvos têm que ser circuncidados. Deus, na sua soberana vontade, elegeu judeu e gentil para a salvação, e não colocou nenhuma condição humana, senão o sacrifício do seu Filho, que a nós é oferecida gratuitamente, é a graça. Segundo, essas questões que diz respeito à doutrina, à revelação de Deus, o lugar de debate é na igreja. E esse lugar não pode ser outro, senão os concílios de homens experimentados na palavra de Deus, conhecedores da palavra de Deus, para examinar cada questão de acordo com todas as Escrituras. Toda a Escritura. Para que saia o parecer segundo as Escrituras. Terceiro, nós aprendemos, meus irmãos, que os valores que a igreja precisa viver, ensinar, nele se deleitar, são valores que não podem ser negociados com a sociedade dos nossos dias. Mas eu e você precisamos ser fiéis ao Senhor que nos chamou, ao Senhor que nos salvou. E se Ele diz que nós não podemos entregar a idolatria, se Ele nos diz que nós não podemos entregar as relações sexuais ilícitas, mesmo que a legislação aprove, eu e você devemos reprovar. Olhar para as Escrituras e dizer, isso aqui não pode. Porque é melhor ouvir ao Senhor do que ouvir aos homens. É melhor temer a Deus do que aos homens. É melhor se agradar do Senhor do que querer ou se agradar de homens. Cuidado com o politicamente correto. Não estou dizendo aqui para que ninguém saia ferindo ou praticando crime, como está na lei, contra A ou contra B. Não. Nós vamos respeitar as pessoas, mas nós não vamos negociar com o pecado. Aquilo que Deus diz é pecado e é proibido, é proibido. E eu e você não devemos ouvir a voz da serpente dizendo, não, Deus disse que era assim, mas não é assim não. Que nesta noite o Senhor edifique as nossas vidas, fortaleça os nossos corações, nos ajude a compreender a sua vontade e nos ajude a viver nessa sociedade. Lembre-se disso, meus irmãos. O mundo jaz do maligno. Mas nós somos o povo a quem Deus elegeu para anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Oremos ao Senhor. Senhor, neste momento te damos graças, louvamos o teu nome.
Tu és o Deus que pode todas as coisas. Tu conheces, Senhor, a cada um de nós, as nossas fraquezas. Não somos melhores, Senhor, do que os demais homens. Por isso te somos gratos, porque o Senhor nos escolheu em Cristo Jesus para a salvação. Rogamos, Senhor, a Tua bênção sobre a vida de Tua igreja, sobre as nossas vidas. Firma os nossos passos, Senhor, em Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos ser transformados, moldados, segundo a Tua palavra. Como disse o apóstolo Paulo, para que nós não venhamos a nos conformar com este mundo, mas antes sermos transformados pela renovação do nosso entendimento, experimentando, Senhor, a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Ajuda-nos a sermos instrumentos em Tuas mãos. Usa-nos para a edificação, Senhor, de Tua igreja, para a salvação dos Teus eleitos em Cristo Jesus. Usa-nos como instrumentos, propagadores desse Evangelho, que traz esperança ao pecador, que está condenado, como também nós estávamos, até que entendemos que o Senhor Jesus recebeu em nosso lugar a nossa punição, para que pelo Seu sangue fôssemos salvos. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Em nome de Jesus nós te oramos. E rogamos essas bênçãos e agradecemos, Senhor, que o Senhor nos elegeu em Seu Filho para essa tão grande salvação. Em nome de Jesus. Amém.